Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 49. Não perca a reflexão logo após a leitura do Salmo. Ao músico-chefe, Salmo para os filhos de Corá. Ouvi isto, todos vós, povos, deem ouvido, todos vós, habitantes do mundo, tanto baixos e altos, juntamente ricos e pobres. Minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei meu ouvido para a parábola, abrirei meu dizer escuro sobre a harpa, porque eu deveria temer no dia mau, nos dias do mal, quando a iniquidade dos meus calcanhares me cercarem? Aqueles que confiam em sua fortuna e se vangloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles pode de modo algum redimir o seu irmão, nem pagar a Deus um resgate por ele, pois a redenção de sua alma é preciosa e ela cessa para sempre, para que ele pudesse ainda viver para sempre e não ver a corrupção, porque ele vê que os homens sábios morrem, assim como o tolo, e a pessoa bruta perecem e deixam as suas riquezas para outros. Seus pensamentos interior é para que suas casas continuem para sempre e os seus lugares de habitação a todas as gerações. Eles chamam suas terras pelos seus próprios nomes. Todavia, o homem, estando em honra, não resiste. Ele é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, ainda que a sua posteridade aprove seus ditos. Selá. Como ovelhas são postos no túmulo, a morte os alimentará, e os justos terão domínio sobre eles pela manhã. E sua beleza se consumirá no túmulo da habitação. Mas Deus redimirá a minha alma do poder do túmulo, pois ele me receberá. Selá. Não fiques com medo quando alguém ficar rico, quando a glória de sua casa se aumentar. Porque quando ele morrer, não carregará nada consigo. Sua glória não descenderá após ele. Ainda que ele, enquanto vivia, abençoou sua alma, e os homens o louvem. Enquanto fazes o bem a ti mesmo, ele irá à geração de seus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não entende é como os animais que perecem. Louvado seja Deus. Este é um salmo que na verdade é um sermão. É um salmo que aponta a vaidade do homem. Ele é um salmo que se assemelha mais aos provérbios de Salomão, ou a Eclesiastes, ao livro de Eclesiastes, porque sabemos que Salomão teve muita riqueza, muita honra, e ele se esbanjou à vontade a ponto de esquecer-se da aliança com Deus, o Deus criador de todas as coisas, aquele que lhe deu a honra e a sabedoria maior do que a de todos os homens da terra, da sua época, e ele deixou-se levar pela idolatria das suas mulheres e concubinas, esquecendo-se que só ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores, ao Criador de todas as coisas, é que devemos dar honra, louvor e glória, o nosso reconhecimento da sua soberania. E ele fala também sobre a esperança.
A esperança, ela é fundamental, porque não podemos viver sem esperança. Vivemos o hoje esperando que amanhã ainda estaremos aqui, ou que à noite estaremos a postos depois de um dia cansativo, talvez um dia alegre ou um dia triste, não sabemos, mas esperamos pela noite para descansar o corpo e a alma. Mas a esperança tem a sua finalidade. Porém, a questão é: onde colocamos a nossa esperança? Porque a esperança do sábio é aquela que não decepciona, é a esperança colocada em Deus. Mas a esperança colocada nos bens terrestres, na honra humana, ou seja, lá em que bens forem colocadas, fundamentada em quê? Que não seja Deus, essa esperança é aquela que decepciona, é aquela que é incerta. E nós vemos que a esperança daquele que entrega a sua vida a Deus e confia plenamente vai além da morte. A vitória sobre a morte. A glória do mundo é vazia. E o salmista, o compositor desse salmo, ou seja, desta música, porque os salmos são canções cantadas no meio do povo de Israel. Então, ele convoca todo o povo, sejam baixos, altos, pobres, ricos e de toda raça, que ouça essas palavras, que ouçam essas palavras de ensinamento. E nos mostra que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, como diz lá em Marcos 8,36, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mostra que o mais importante de tudo é o que fazemos com o nosso tesouro, onde juntamos. Porque juntar tesouro na terra, a traça pode roer, o ladrão pode roubar, mas quando ajuntamos tesouro no céu, este é bem guardado e recompensado. Ou seja, nós vemos que o mais importante de tudo é um relacionamento com Deus, um relacionamento com o nosso Criador. Porque no livro de Tiago, na carta a Tiago, de Paulo a Tiago, no capítulo 4 e o versículo 8, diz assim: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. O que significa isso? Né? Chegai-vos a Deus, pense em Deus, busque a Deus, coloque sua confiança em Deus, porque ele recompensará a sua confiança. Ele se chegará a você também, a mim. Mas também diz: limpai vossas mãos, vós pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o que significa as nossas mãos? Significam as nossas obras. Limpai as vossas obras, que as vossas obras sejam para o bem e não para o mal. E fala também do vosso coração, purificai o vosso coração, vós de duplo ânimo, ou seja, de duplo sentido, de duplo, porque nós somos duplos realmente, temos dentro de nós o bem e o mal, mas precisamos alimentar o bem e não o mal. Quando muitas vezes fazemos um bem com a intenção maldosa, então precisamos ter um ânimo firmado em Deus, firmado na verdade, na justiça de Deus. E ele diz assim: minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será entendimento. Buscar o entendimento é imprescindível, é muito importante, porque vivemos uma vida, a maioria das pessoas, sem saber o sentido da vida, sem saber por que estão aqui, o que fazer com as suas vidas. A maioria dos seres humanos apenas sobrevivem, passam um dia após o outro sem um propósito, sem um sentido, sem procurar entender qual a vontade de Deus para a sua vida. Qual o propósito de Deus em você ter nascido? Porque gosto de lembrar que em meio a 50 milhões aproximadamente de espermatozoides no útero da sua mãe,
você foi escolhido para adentrar o óvulo. Então, já houve ali uma batalha e já houve um vencedor, uma vencedora. Então, não nasceu por acaso, não está aqui por acaso, não está nessa família por acaso. E por que não apreciar a bondade de Deus em ter dado a vida? É uma dádiva, é um bem, é um presente. O estar aqui, o respirar, o acordar, o anoitecer, o dormir, o se alimentar, apreciar tudo aquilo que Deus tem nos dado. E às vezes, no corre-corre da vida, deixamos de apreciar o momento presente, pensando no que não deu certo no passado, pensando no que ainda vai chegar, será que vai dar certo ou não? Mas esquecemos de apreciar o céu para lembrar a grandeza de Deus, a grandiosidade desse ser maravilhoso, supremo, que sustenta a terra em meio ao firmamento. Louvado seja Deus. Quando pensarmos na obra de Deus, que é o ser humano, que é eu, você, com a capacidade de pensar, com a capacidade de sentir emoções, com a capacidade de pensar, com a capacidade de decidir e lembrar que a vida é feita de escolhas. Apreciar a natureza, apreciar a terra, que é a sustentação dos nossos pés, que é de onde vem o nosso alimento, apreciar a grandeza de Deus. Isso é o entendimento da grandeza de Deus. E ele diz: inclinarei o meu ouvido para a parábola, ou seja, para esse ensinamento, que é uma parábola, mas ao mesmo tempo é uma realidade. Abrirei meu dizer escuro sobre a harpa, ou seja, através da música, ele vai expressar e que cada um esteja atento à música que ouve, seja a música da natureza, do vento soprando, seja a música cantada dos louvores, o que está dizendo, porque hoje em dia se vive no automático, sem prestar atenção a nada. Tudo no automático. Acordamos, escovamos os dentes, fazemos asseios e comemos e saímos. E quem dirige pega o carro e não pensa em porque já está tão acostumado. Mas a vida é uma dádiva, é um presente diário e esse presente tem que ser apreciado. Então ele diz ainda: porque eu deveria temer nos dias do mal, quando a iniquidade dos meus calcanhares me cercarem? Aqueles que confiam em sua fortuna e se vangloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles pode, de modo algum, redimir o seu irmão, nem pagar a Deus o resgate por ele. Né? Então, a vida é preciosa. Ninguém pode pagar a Deus pela vida do outro. Nós damos conta da nossa própria vida, porque foi a nós dada a responsabilidade de sermos imagem e semelhança de Deus. Por isso, nós prestaremos conta do que fizemos com nossos dias, com a nossa vida, com o nosso corpo, com as obras das nossas mãos, com os nossos pensamentos, com a intenção do nosso coração. Daremos conta de tudo. E nós vemos ainda aqui, é, o 11 ele diz: o seu pensamento interior é para que suas casas continuem para sempre, os seus lugares de habitação, né? Eles chamam suas terras pelos seus próprios nomes. Quantas propriedades tem aí com o nome dos seus patriarcas, dos seus criadores, né? E eles deixam e não sabem nem o que vai ser feito aqueles que vão se apossar depois da sua morte. Então, isso é que precisamos buscar o entendimento, porque ele diz: todavia, o homem estando em honra não resiste, ele é como animais que perecem, porque os animais, eles nascem, eles vivem e são alimentados pelos humanos, eles estão à própria sorte e eles não têm entendimento, vivem uma vida, apenas sobrevivem sem entendimento, mas ao homem foi dado a capacidade de buscar o entendimento. Então, diz que esse caminho, o 13 diz: este caminho deles é sua loucura, ainda que a sua posteridade aprove os seus ditos. Como ovelhas são postos no túmulo, a morte alimentará, os alimentará. Né? Então, a gente precisa pensar que nesse tempo de pandemia, nessa época que estamos vivendo, nunca tivemos uma incerteza tão grande da nossa vida. Nós vemos pessoas que estavam bem e na outra semana já não estão entre nós.
Então, nós precisamos a cada dia fazer uma avaliação da nossa vida, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, o que temos feito com a nossa vida, né? Onde temos colocado o nosso pensamento, onde temos colocado o foco do nosso entendimento, que seja para o bem, né? Não somente o nosso, mas do próximo, porque o mandamento foi dado. Ama o teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vivemos num mundo egoísta onde cada um olha para o seu próprio umbigo, olha para o seu próprio centro e querendo sempre mais para si próprio e esquecemos de olhar o outro, às vezes tão perto de nós e podendo fazer alguma coisa para amenizar o sofrimento do outro, não ligamos para isso. Então é isso que está chamando esse salmo para o entendimento. O 13 ele tem uma pausa, ele diz selar no final. É uma pausa para refletir. Então vamos refletir com entendimento, buscar o entendimento, porque estamos aqui, o que temos que fazer. E no verso 15, ele faz menção, acreditamos que a Enoque, porque ele diz: Mas Deus remirá a minha alma do poder do túmulo, pois ele me receberá, selá. E aí chama novamente para a reflexão, né? Lá em Gênesis 5:24, fala sobre o Enoque, né? Que ele não provou a morte, não foi para o túmulo. E essa é a esperança do sábio, né? O que vai acontecer com a gente depois da morte, mas tem que ser tudo construído aqui, enquanto estamos no caminho. Se tem alguém que você feriu, vai consertar com ele enquanto está no caminho. Se tem alguém que precisando e você virou as costas, vai até essa pessoa e faz alguma coisa por ela, faz alguma coisa por você, porque à medida que fazemos pelo outro, fazemos por nós mesmos e fazemos para Deus. E aí os 16 diz: Não fiqueis com medo quando alguém ficar rico, quando a glória da sua casa se aumentar. Ou seja, a tradução disso é inveja, né? Porque muitas vezes nós pensamos: eu só faço bem, eu ajudo tanto, e eu vejo pessoas que são más, pessoas ruins, que vão crescendo financeiramente, que vão sempre prosperando, mas não devemos ter inveja, né? Porque o 17 diz: Porque quando ele morrer, não carregará nada consigo, sua glória não descerá após ele, e ninguém vai levar nada dos bens que adquirir aqui na terra. Como já disse no versículo em Mateus 6:21, diz que não ajunteis tesouro na terra, porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não significa que não podemos ter bens aqui na terra. Sim, podemos e devemos buscar objetivos, buscar o melhor para nós, para nossa família, uma vida digna, uma vida melhor, mas não esquecer dos princípios, não distorcer os valores, não se dar ao egoísmo de pensar só em si, né? Aí o 18 diz assim: Ainda que ele, enquanto vivia, abençoou sua alma, os homens louvem enquanto faz o bem a ti mesmo. Ele irá à geração de seus pais e nunca verão a luz. O homem que está em honra e não entende é como os animais que perecem. Esse é o final, que é o 20. Então não sejamos como os animais que têm uma vida, eles até têm um propósito, porque alguém que adota um animal sabe o quanto um animal é carinhoso, né? A maioria dos animais dóceis, os animais domésticos, eles são dóceis e eles, ao mesmo tempo que são maltratados, mas se fizer um carinho, eles se chegam totalmente se dando àquela pessoa que chamou para um carinho, né? Mas eles não têm um entendimento, eles vivem sem entendimento. Mas ao homem foi dado o saber, a ciência, ao homem foi dado o direito de escolha, a decisão. Então vamos decidir por uma vida melhor, por uma vida mais consciente, buscar uma consciência firmada em Deus, que é o Criador de todas as coisas, reconhecendo que sem Ele nada somos, que sem Ele nada podemos fazer. É Ele que nos dá o amanhecer, é Ele que nos dá o anoitecer. E nos deu o seu Filho amado Jesus para morrer por nós, por nossos pecados, para nos justificar, e por ele teremos a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração. Saúdo a todos com a paz do Senhor.
Vamos com o nosso propósito: 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 49. Não perca a reflexão logo após a leitura do Salmo.